Me chamo Joãozinho, prefeito de Boa Vista do Buricá, estou também compartilhando junto com o Paulinho Salerno, dentro da presidência, sou vice-presidente da FAMURS, com grande prazer e principalmente já parabenizar a FAMURS pelo grande evento agora, então aqui neste importante seminário, primeiro fórum, então falando um pouquinho sobre estiagem. Boa Vista do Buricá, na fronteira noroeste do estado do Rio Grande do Sul, praticamente 7 mil habitantes, nada mais, nada menos do que apenas 10 mil hectares a sua área, ou 100 quilômetros quadrados. Então, não é um município muito grande, mas é importante dizer isso, até porque uma das coisas que eu sempre friso, digo, é que cada município precisa conhecer a sua realidade, cada município precisa instituir lá aquilo que realmente ele tem como força, como potencial. Então, se ouve muito falar aqui em irrigação, em armazenamento de água para irrigação, mas não quer dizer que todos os municípios precisem de armazenamento de água para irrigação. Outros, como é o meu caso, que eu vou explicar a seguir, é para dessedentação de animais, para limpeza dos estábulos, para limpeza dos chiqueiros. E isso eu demonstro em seguida. Vou rapidamente falar um pouquinho sobre as cadeias produtivas do nosso município, o retorno de ICMS, o orçamento municipal. Vou apresentar então o case municipal nosso, que nós tivemos aprovação lá na Câmara Municipal de Vereadores, de um projeto em que a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Emater, muito importante nesse processo todo, elaboraram para nós e assim nós apresentaremos para vocês. E também um pequeno case de uma propriedade rural. Prometo que serão de 15 a 20 minutos no máximo, até porque nós temos os próximos painelistas também. Para se ter uma ideia, o nosso município, então, com dados oficiais do Censo Agropecuário 2017, nós temos em 2022, teoricamente, 542 propriedades rurais. Nós tínhamos 762 propriedades rurais em 2015. Então, nós diminuímos consideravelmente, mais de 200 propriedades de 2015 para 2022. Nós somos o 9º município que mais produz suínos no estado do Rio Grande do Sul para abate. Nós produzimos, em 2022, 173.800 suínos que foram para os frigoríficos. E ali nós temos uma pequena evolução, então, de 2013 até 2022. Como vocês podem ver, nós sempre estivemos, a não ser em 2013, mas 2014 em diante, entre o 5º colocado e agora nós estamos em 9º. Nós estamos em 9º porque outros municípios estão elevando sua produção e nosso frigorífico lá, nossa região, por enquanto, não consegue aumentar essa demanda nos municípios. Por isso que nós estamos estagnados com a mesma produção praticamente todos os anos, que chega entre 175 e 180 mil suínos ano. E esse dado aqui é importantíssimo para vocês, que reflete aquilo que eu disse logo no início. Por que é que o nosso município precisa pensar em políticas públicas para armazenamento de água para as propriedades rurais da suinocultura e também da bovinocultura leiteira? Justamente pelos números que nós apresentaremos aqui. Para vocês terem uma ideia, a receita de ICMS comparado com o soja, então o grão, a reversão gira em torno de R$524 mil no nosso município. Nós produzimos, então, mais de 93 mil sacas de soja, e numa área de 2.350 hectares. Lembrando que nós temos 10 mil hectares no nosso município. Enquanto que a receita de ICMS da suinocultura passa de 4 milhões e 800 mil. Passa de 4 milhões e 800 mil. E ali eu fiz um breve cálculo que o município teria que produzir 864 mil sacas de soja para conseguir o mesmo valor em grãos. O que nós precisaríamos é de 17 mil hectares de plantio de soja. E o nosso município possui apenas 10 mil na sua totalidade. Então, para demonstrar um pouquinho para quem nos acompanha esses números e da importância. Mas nós também estamos inseridos na maior região produtora do estado, de bovinocultura leiteira. É importante dizer que nós tivemos uma evolução não digo, nós tivemos uma diminuição de produtores rurais que produzem leite no nosso município, mas a produção de leite permaneceu praticamente
a mesma, 23 milhões de litros de leite por ano, com 145 produtores. E aqui uma breve explanação, como disse antes, 2.350 hectares de soja, 1.500 hectares de milho grão e 800 hectares de trigo é a nossa produção de grãos no nosso querido município de Boa Vista do Buricá. E aqui é importante outro número, a previsão da receita de ICMS em 2023. Vejam só, a previsão das receitas gira em torno de 11 milhões e 600 mil. As atividades agropecuárias, apenas elas, representam praticamente 70% de toda a reversão de receita do ICMS para o município. Então, quer dizer o quê? Que dos 4 milhões e 400 mil que eu apresentei há pouco da suinocultura, ou melhor, 800, né? Vou mostrar aqui. Dos 8 milhões 132 mil, 4 milhões e 400 mil vem da suinocultura, 1 milhão e 600 mil da bovinocultura leiteira e apenas 918 mil dos grãos. É um número considerável e que precisa ser pensado as políticas públicas sobre esses números. Por isso que eu digo que o nosso potencial maior é produção de suínos para abate. O nosso potencial maior, o nosso dom, o dom do nosso povo, aquele que produz suínos e produz leite. E é principalmente para este grupo que eu preciso olhar, e não para a produção de grãos, porque não conseguiria abranger, seja pensando em receita para o município ou até mesmo em políticas públicas para a melhoria desta produção. Aqui um número também importante que até nos chamou a atenção. Como nós assumimos o governo em 2021, se vocês olharem aqui em 2015, o nosso orçamento geral girava em torno de 21 milhões. E o executado dentro da Secretaria da Agricultura era 1 milhão e 300 mil, 6% de todo o orçamento. Quando nós chegamos em 2021, praticamente dobrou o orçamento do município e o executado permaneceu o mesmo. E nós estamos mudando essa realidade. Digo isso porque, em 2021, nós ainda estávamos com o orçamento da gestão anterior. Mas, mesmo assim, nós aumentamos em mais de 200, quase 300 mil. E em 2022, nós orçamos 1 milhão e 700, mas executamos 2 milhões e 300 mil. E a nossa expectativa para 2023 é orçarmos, e já orçamos 2 milhões e 200, mas nós vamos ultrapassar os 2 milhões e 500. O que eu quero dizer com isso? A principal cadeia do nosso município, teoricamente, ficou engessada com determinados recursos, sendo que ela é um dos grandes fomentadores, desenvolvedores de receita e principalmente social do nosso município. Então há essa constante necessidade de repensarmos isso. Hoje nós temos 4,45% e a nossa meta é chegarmos nos 6% que lá em 2015 nós tínhamos. Um pouco dos subsídios que nós temos dentro do nosso município, então subsídio de calcário, que nós auxiliamos os nossos empreendedores rurais, inseminações e também assistência veterinária, mais de 135 mil, incentivo à construção de cisternas, mais de 170 mil, perfuração de poços artesianos, mais de 80 mil, e também, como a grande maioria dos municípios possui, subsídios de horas máquinas. Nós temos a Lei 041 de 2007, modelada e reformulada durante os anos, mas que, com certeza, ela vai de encontro à necessidade dos nossos produtores rurais. Então, isso é um pouco do nosso orçamento, para onde vai o nosso dinheiro. E agora sim, entrando especificamente no case, que é muito simples, muito básico, mas está sendo muito importante para o nosso município. Dizer que, quando nós pensamos em instituir este programa, Armazena Mais Buricá, nós imaginávamos que 2 ou 3 propriedades rurais iam se adequar, iam fazer adesão. E com isso nós poderíamos convencer mais produtores de suínos e bovinocultura leiteira no nosso município. Porém, abrimos a adesão, as inscrições, em apenas 2 dias, 10 produtores já se inscreveram. Isto, para nós, para o nosso município tão pequeno, representa muito, até pelos números que eu vou mostrar para os senhores, da quantidade de litros de água que nós armazenamos e o quanto isso representa no dia a dia e, principalmente,
na dessedentação dos animais. Bom, aqui eu acho que não vou ser nem muito redundante, todo dia aqui nós falamos realmente da estiagem, mas nós temos a nossa preocupação sempre é constante com a demanda de água, então, exigida nas atividades agropecuárias, isso é um fato. E volto a frisar de novo, mesmo chovendo, o nosso pensamento deve ser sempre voltado a quando nós tivermos estiagem. E agora que nós teremos chuvas, é o momento de nós armazenarmos, né? E principalmente as ações para amenizar ou minimizar os efeitos negativos da falta da água ou da própria estiagem. Tá? Quem são os beneficiários do Armazena Mais Buricá? Produtores rurais do nosso município que desenvolvam atividades nas cadeias da suinocultura e bovinocultura leiteira. Como disse antes, a nossa realidade é esta. Nossos produtores maiores e que também desenvolvem um trabalho social muito grande na reversão de impostos para o município, que nós podemos tratar todas as políticas públicas, vêm dessas duas cadeias. E é estas duas cadeias que nós precisamos dar atenção. A seleção foi feita, então, a partir de uma ordem de inscrição com a apresentação do projeto técnico, que a Imater, a nossa secretária de Agricultura, a secretaria como um todo, fez, participou e apresentou também e auxiliou os nossos produtores rurais. Aqui são 4 fotos muito rápidas que eu vou apresentar. Na primeira foto, no quadro à esquerda superior, a máquina abrindo, então, uma grande vala, um grande buraco. Ali entra, então, logo após, uma fibra geomembrana. Entra, então, uma lona, vamos dizer assim, com uma camada, obviamente, mais forte, mais compactada. À direita, no canto superior direito, nós temos já ela praticamente concluída. Ali, nós temos um motor que infla toda esta cisterna, toda essa geomembrana. Ela mantém sempre essa estrutura da cisterna inflada. Tem 2 sistemas que é o logo abaixo, que é com estacas, com estaquias, com ferros, né? E a variação de preço, teoricamente, ela não muda muito. Então, nós estamos aconselhando os produtores rurais a utilizarem o que é inflado por motor. Nós temos aqui a possibilidade de armazenar até 1 milhão, ou melhor, mais de 1 milhão de litros de água. Mais de 1 milhão de litros de água. Mas o que representa 1 milhão de litros de água na nossa propriedade rural? 1 milhão de litros de água, eu consigo suprir toda a demanda da suinocultura em uma estrutura que compõe mais de 1.000 suínos desde o recebimento, entre 12, 15 e 18 quilos, até a entrega para o frigorífico próximo a 100 quilos. Que duram, então, mais de 100 dias, se nós não tivéssemos nenhuma precipitação de chuva e não utilizássemos nada de água dos poços artesianos, este 1 milhão de litros de água comportaria todo um ciclo na suinocultura. E uma média que nós temos da produção leiteira no nosso município seriam também nesta faixa de 150 dias. O consumo dos animais da bovinocultura é muito mais alto, suinocultura em média de 10 litros dia, e da bovinocultura, como vocês sabem, é 45, o consumo, né? Fora, obviamente, o resfriamento que tem também. Mas também, este mesmo sistema poderia suprir essa dessedentação por mais de 130 dias, sem nenhuma precipitação e sem retirar uma gota de água sequer dos poços artesianos. Mas o que é que o município auxilia nisso tudo? Bom, hoje um sistema desses de até 1 milhão de litros de água, ele custa na faixa, tem um custo orçado na faixa de R$65 mil, todo ele instalado. Então, capta-se água da chuva, através dos telhados extensos que tem estes pavilhões, escorre por dutos, por canos e passa por caixas de água para filtragem. E cai dentro, então, deste local, desta cisterna. Caindo dentro dessa cisterna, com um motor também, esses produtores rurais podem retirar essa água sempre que necessário. Nós criamos, então, neste programa, um subsídio para aquele produtor que instalar
uma cisterna de 1 milhão de litros ou mais, que custa na faixa de R$65 mil, o município de Boa Vista do Buricá incentiva com 24.992, o que nós estimamos em 40% do custo. Então, nós auxiliamos os produtores rurais a terem o armazenamento de água suficiente. E ali nós temos outras 3 possibilidades também. Uma de 500 a 900 mil litros, em que nós auxiliamos 18.999. Outra de 300 a 400 mil litros, 12.995. E ainda as menores de 100 a 200 mil litros, com quase R$8 mil de subsídio. Então, este é um montante que o município de Boa Vista do Buricá está auxiliando os produtores rurais. E volto a dizer, nós imaginávamos termos apenas 2 investimentos. Nós já temos 10. Um passo importantíssimo até para nós podermos levar aos outros produtores rurais. Nós temos pelo menos 100 empreendimentos na suinocultura. Então, nós queremos, com certeza, chegar muito próximo na sua totalidade. Já conversamos, inclusive, com os parceiros, com as empresas parceiras, para também acharmos uma forma, um mecanismo de auxílio das empresas junto conosco. E falando, então, rapidamente do case de uma propriedade rural nossa, que é da bovinocultura leiteira. Essa propriedade rural, ela consome por dia 80 mil litros de água diariamente. Então, todos os dias, 80 mil litros de água. Retirado da onde? Poço artesiano. Não é por nada que muitos poços artesianos estão secando. O volume é muito baixo e a retirada muito alta. Ele produz, em média, 7.500 litros de leite diariamente. É a Granja Foman de Boa Vista do Buricá. 515 animais, entre vacas lactantes, vacas secas e novilhas. E uma das alternativas é o que? Aproveitar a água pluvial. E o município de Boa Vista do Buricá também auxilia na construção, seja ou de cisternas, de açudes ou até mesmo de barragens, conforme já foi anunciado aqui pelos secretários. E aqui a água é para quê? Para dessedentação animal, resfriamento e também higienização das estruturas. Aqui eu fiz rapidamente, nós fizemos uma breve apresentação da propriedade. Um dos telhados, 3.120 metros quadrados, e o outro, 3.200 metros quadrados. 1 milímetro de chuva, 6.300 litros. 10 milímetros de chuva, 63 mil litros de água. E assim por diante. Esta propriedade rural, ela está situada, como vocês podem ver no canto superior esquerdo, vai fazer toda a parte de canalização. Nós auxiliamos na construção de 2 barragens. Uma menor, de 7 mil metros cúbicos de água, e a outra de 17 mil metros cúbicos de água. Ele vai canalizar toda a água do telhado para dentro de uma barragem. Ali não tem córrego de água, não tem absolutamente nada. Porém, foi construído onde ele pode pegar o relevo e quando chove essa água, toda ela ele canaliza para dentro dessas 2 estruturas. E utiliza toda esta água para limpeza e principalmente também para o resfriamento e dessedentação dos animais. Este produtor também vai fazer adesão, já fez adesão a esse nosso programa do Armazena Mais Buricá e vai utilizar também uma cisterna dessas do ladinho da sua propriedade. Além disso ainda, ele está trabalhando com a separação do sólido e líquido de todo o esterco, de todo o churume, enfim, das vacas ali, né? Ele faz a separação e esta água passa por um segundo, terceiro reservatório. E esta água ele utiliza também para irrigação mais próximo da sua propriedade. Então, é uma das propriedades modelo que nós estamos incentivando consideravelmente na construção delas. Eu não sei se aqui o operador consegue nos ajudar. Aqui um pequeno vídeo. Não sei se clicando aqui vai dar certo. Vamos ver. Tá. Mas, enfim. Nós queríamos apenas demonstrar o tamanho, com as máquinas sobre as taipas, do tamanho da construção. Tá? Mas, se não for possível, estará à disposição dos senhores. Hoje ainda, conversando com o governador em exercício, Gabriel, aqui em cima mesmo na FAMURS, uma das propostas que nós apresentamos é justamente isso. Se nós tivermos recurso do Estado vinculado aos municípios
para a construção de microaçudes, perfuração de poços artesianos, mas que eles pensem também em cada localidade, em cada região, dentro das suas peculiaridades. Na minha cidade, no meu município, de repente, os microaçudes não são tão importantes quanto estas cisternas. Então, que tenhamos uma linha de crédito para isso também do governo do estado, voltado às particularidades e peculiaridades de cada região e de cada município. Senhores, muito rapidamente, até para não tirar o tempo dos demais prefeitos e demais que vão também apresentar os seus cases, fico muito agradecido pela atenção, estamos à disposição tanto aqui, Rafael, ou em qualquer outro lugar, tem o meu contato também no final aqui, Prefeitura de Boa Vista do Buricá, este é o meu contato. Se porventura precisarem de mais informações, lei municipal, tudo, estaremos à disposição de cada um dos senhores e senhoras. E quero aqui fazer um agradecimento público a toda a minha equipe, lá do município de Boa Vista do Buricá, junto com a Emater, que despendeu muito tempo para ver realmente o que nós precisamos naquele município e concretizar essas ações que tenho certeza absoluta que muito, muito nos ajuda. Até porque o que nós estamos investindo agora em cisternas não é a metade do que nós gastamos levando água para estas propriedades rurais. Muito obrigado, um forte abraço a cada um.